caiu. Meus irmãos, voltando aqui, eu tive um problema aqui na internet e aí caiu aqui, mas eu consegui retomar aqui. Aos irmãos que estavam conosco, peço desculpas, mas fugiu aqui do meu controle. Na internet a gente sabe que de vez em quando acontece isso, né? Cai e aí você tem que retomar e é o que eu estou fazendo aqui, estou retomando aqui. Mas só voltando aqui aonde nós estávamos falando, dentro da nossa declaração de fé, nós temos a explicação, né, sobre o ponto, sobre a doutrina que nós, crentes assembleianos, cremos. Né? E um desses pontos é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, iguais em poder, glória e majestade, e distintas em função, manifestação e aspecto. Né? E também há uma questão bastante importante aqui. A nossa declaração de fé, ela declara aqui que nós somos, né, aquilo que nós somos. Né? E isso é muito importante que a gente creia, que a gente entenda aqui. As Escrituras Sagradas, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um. Né? Isso é importante. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Eu quero entrar aqui no primeiro tópico aqui da nossa declaração de fé, quando fala acerca da Trindade, fala sobre a unidade na Trindade. A unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica. Seu relacionamento com o Filho e o Espírito Santo é desde a eternidade. Ou seja, o que a nossa declaração de fé está dizendo? Que apesar de serem três pessoas, eles não agem de maneira separada. Isso é uma grande lição para a igreja. Há uma unidade na pessoa do Pai, há uma unidade na pessoa do Filho e há uma unidade na pessoa do Espírito Santo, quando também nessa questão de serem, de atuarem de forma em unidade. Aí há uma grande lição para nós, né? De que esse trabalho sendo feito em unidade, essa orientação, essa lição, né, que a Bíblia nos dá, de que o Pai e o Filho e o Espírito Santo, apesar de terem características diferentes, eles agem de uma forma una. Isso nos permite entender e também aprender que enquanto estamos fazendo algo para Deus, né, dentro do contexto igreja, né, dentro do contexto exercício de funções dentro da igreja, também a importância de se fazermos de forma a concordarmos, né, com algo, para que o reino de Deus ele só se expanda, ele só cresça, né? Por isso essa pluralidade na unidade é vista também no livro do profeta Isaías. Veja o que diz Isaías, no capítulo 6, que é um outro texto também bastante conhecido. Isaías capítulo 6 e o versículo de número 8. Isaías 6 e 8. Eu quero ler com vocês o texto aqui de Isaías 6 e 8. Diz aqui: depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Por nós. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. É a resposta de Isaías. Mas a pergunta aqui
da Trindade não é, quem enviarei, não há aqui uma questão só, quem vai ir por mim, né? Mas quem irá por nós. Quem há de ir por nós. Então bem importante que nós guardemos bem essa questão também, de que essa é uma prova também de que o envio não é feito o envio não é feito apenas por uma pessoa. A declaração aqui por nós deixa bem claro que existe ali mais de uma pessoa. Esta também é mais uma prova de que são três as pessoas atuando de maneira una numa questão importante. Então, quando se fala da Trindade, e aí eu volto à questão do início aí, da importância de se saber responder a quem lhe questionar. E as bases bíblicas estão todas aqui. As questões bíblicas, aquilo que dá base ao nosso argumento está inserido aqui dentro, né? E é por isso que eu, você, nós temos que ter conhecimento daquilo que nós cremos, daquilo que nós acreditamos, para que possamos responder a outros. Porque são muitos aqueles que nos questionam acerca da nossa fé, que nos questionam acerca daquilo que nós acreditamos. E, infelizmente, há um grupo de pessoas que acha que não se faz necessário. E eu já vi até, e eu acredito que os irmãos também já tenham, irmãos e irmãs já tenham ouvido e visto, de pessoas que dizem assim, mas a letra mata. E aí isolam esse texto, para justificar a sua falta de interesse no conhecimento da palavra, como se conhecer mais da palavra, isso fosse alguma coisa que venha a atrapalhar a sua fé, que venha a atrapalhar a sua caminhada com Deus. De forma alguma, o conhecimento, ele não atrapalha. É claro que a gente precisa entender que só o conhecimento também, ele não é suficiente. É preciso que o conhecimento esteja envolvido com a presença de Deus, com a graça e com a unção que só o Senhor pode dar. Não basta apenas ter conhecimento da palavra, não basta apenas ter conhecimento da Bíblia, ler toda a Bíblia. Ler a Bíblia é importante, né? Ler toda a palavra é importante, mas não basta isso. É necessário que este conhecimento esteja envolvido na presença e na graça que só o Senhor pode dar. E essa é a intenção da Escola Bíblica Dominical, trazer o conhecimento alicerçado na presença de Deus, né? Mas, quando a gente fala de pessoas que muitas vezes querem saber o conhecimento, querem nos questionando, saber aquilo que nós conhecemos, algumas dessas pessoas, elas fazem isso porque elas têm algum conhecimento contrário ao conhecimento que a Bíblia nos proporciona, que são aqueles que têm algum tipo de negação à doutrina da Trindade, que têm algum tipo de negação às questões verdadeiras que a Bíblia fala, não é? No segundo tópico desse capítulo, do capítulo 3, fala-se aqui acerca da negação ao unicismo, ao unitarismo e ao triteísmo. A nossa declaração de fé, ela declara da seguinte maneira: negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho
e o Espírito Santo, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas. E eu quero continuar aqui só para poder fechar aqui. Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e do Espírito Santo. Segundo o unicismo moderno, queridos irmãos e irmãs, Deus se revelou no Antigo Testamento como Pai, e olhe, preste bem atenção nisso. O unicismo moderno, ele declara que Deus se revelou no Antigo Testamento como Pai e se revelou no Novo Testamento como Filho e às vezes o Espírito Santo. Isso é muito sério, isso é uma heresia gigantesca, né? Em que Deus, sendo uma pessoa, no Antigo Testamento ele se revelou de uma maneira. E no Novo Testamento ele se revelou de uma forma diferente daquela do Antigo Testamento. E algumas vezes no Novo Testamento ele se revelou como o Espírito Santo. Ou seja, para o unicismo moderno, não existe a Trindade. O que existe é um só Deus. Algumas vezes se revelando como Pai, algumas vezes se revelando como Filho, e algumas vezes até se revelando como o Espírito Santo. E aí você, né, e assim como eu, né, ao ler isso, você se assusta dizendo, nossa, mas que grande barbaridade e tudo. O problema, queridos, é que essa grande barbaridade, ela muitas vezes, por aqueles que acreditam no unicismo, nesse chamado unicismo moderno, eles tomam uma base bíblica para isso. E mais uma vez a importância de que o crente tenha conhecimento. E me permita abrir um parênteses para dizer que, segundo a Bíblia, só existe uma forma do povo de Deus ser destruído. Só uma. E esta forma do povo de Deus ser destruído, segundo a Bíblia, é falta de conhecimento. Por isso a importância de se ter conhecimento. Para que, quando fala-se destruição, não falando de destruição física, né? Mas da destruição da fé, da destruição da crença no Senhor, né? Na destruição das importantes básicas bíblicas que alicerçam a nossa fé. Por isso, porque essas pessoas, elas não são ausentes de inteligência, elas são inteligentes. Eu costumo dizer que para ser ateu precisa ser inteligente. Para ser ateu precisa ser. Porque você precisa ter inteligência para poder basear o seu ateísmo. Ou, no caso, o ateísmo dessa pessoa. Os adeptos do unicismo, seja o unicismo antigo como o unicismo moderno, eles têm base e base bíblica para poder explicar aquilo. E aí, por isso a importância de nós também termos conhecimento para refutarmos esse tipo de ideologia, esse tipo de crença. Não adianta só dizer, não, eu não acredito. Não, precisa ter conhecimento e refutar isso, né? Para poder e ter conhecimento para refutar isso. Não precisa ser, né? Ou bacharel, não é nada disso. Você conhece pelo menos um conhecimento básico disso, né? Mas eu quero ler com você o Evangelho de Mateus, o capítulo 3 e os versículos de número 16 e 17. Diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Na leitura desse texto, você vê as três pessoas aqui, né? As três pessoas. O versículo de número 16, que batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele.
E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Então nós vemos as três pessoas da Trindade aqui atuando: a pessoa do Pai, né, a voz do céu, a pessoa do Filho, que é Jesus sendo batizado, e a pessoa do Espírito Santo descendo sobre a pessoa do Senhor Jesus. Um texto simples, mas que deixa bem claro essa realidade de que a Trindade ela é composta por três pessoas, e não como os unicistas eles declaram que é uma só pessoa agindo de maneira diferente em diferentes épocas, em diferentes momentos, né? Isso refuta bem essa questão, né? Mas eu quero ainda basear inserir um texto aqui dentro da refutação aqui aos unicistas no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo de número 8 e versículos de número 16 e 17. João, capítulo 8 e versículos de número 16 e de número 17. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Então a gente encontra uma vez mais um texto que deixa bem claro que, apesar de serem um só na sua atuação em unidade, não é? Apesar de serem um só, a Trindade é composta de três pessoas: da pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, que não são em nada mais ou menos importantes que uma pessoa da outra. Não é? Ah, Deus é mais importante que Jesus? Não. O Espírito Santo é mais importante do que Jesus ou menos importante? Não. Todos eles têm a sua importância e todos eles são Deus. Isso precisa ficar muito claro. Deus é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. E me permita abrir aqui um adendo. Algumas pessoas, né, ainda não entenderam que Jesus, quando esteve aqui na Terra, ele foi 100% divino e 100% humano. Eu já ouvi até em altares das nossas igrejas pessoas dizendo que Jesus não sabe o dia em que ele irá voltar. E toma uma base bíblica para isso. Toma aquela base bíblica em que o próprio Jesus disse, e Jesus disse isso, de que nem o Filho saberia o dia da volta, né? A volta do Filho do Homem. Nem o Filho sabia disso. E diz, mas nem Jesus sabe o dia da sua volta. Jesus sabe sim, porque se Jesus não soubesse, ele não era Deus. E ele é Deus. Jesus, quando usou essa expressão, ele usou essa expressão como dizendo que ele, enquanto humano, não sabia. Ele, enquanto humano, não sabia. Por isso que Jesus, no seu ministério, ele foi 100% divino e 100% humano. Enquanto humano, ele não sabia. Mas enquanto Deus, ele sabe de todas as coisas. Se você acredita que Jesus não sabe o dia da sua volta, você está dizendo dizendo entre linhas que Jesus não é Deus. E Jesus é Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o seu ir, o seu vir. Ele sabe o seu voltar e o seu ficar. Ele sabe de todas as coisas. Assim como o Espírito Santo também sabe. Porque o Espírito Santo é Deus. Entende isso? Né? Que eles são três pessoas, mas que na sua ação são um. Em sua ação são um. O Espírito Santo estava na criação? Estava. Jesus estava na criação? Estava. E aí, só para não ficar, para ficar bem compreensível, é aquilo que eu disse aqui, o propósito. Né? O Pai cria,
o Filho redime e o Espírito Santo santifica, sendo que em cada uma dessas atividades, os três, estão presentes. Perfeito? Bem, o tópico 3 da nossa declaração, do capítulo 3 aqui, fala sobre a função das três pessoas da Trindade. A função das três pessoas da Trindade. É possível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um dos dois outros membros, mas isso não significa ser inferior em essência. Ou seja, apesar de o Pai criou, Jesus está presente, mas estar subordinado àquele momento ali, e subordinado de forma voluntária, aquele momento da criação, isso não faz com que a pessoa de Jesus seja menor à pessoa do Pai. E nem a presença, a presença do Espírito Santo estando ali, o faz menor que a pessoa do Pai e do Filho. Eles, como diz aqui a declaração, isso não significa que um ou outro, uma outra pessoa, seja inferior na essência. É aquilo que acabei de dizer. Um não é maior do que o outro por causa disso. Porque quando você lê o Antigo Testamento, você vê a ação de Deus com mais frequência no Antigo Testamento. Quando você lê os Evangelhos, você vê a ação do Senhor Jesus, nos Evangelhos e no Novo Testamento, a ação do Senhor Jesus mais frequente, mais explícita. De Atos em diante, você vê a ação do Espírito Santo, ela ainda mais explícita. Mas isso não quer dizer que o Pai não estivesse e nem que o Senhor Jesus, o Filho, não estivesse. Eles estão ali presentes e essa ação mais nítida, mais explícita em cada um dos momentos da história, isso não quer dizer que eles sejam inferiores na sua essência. E há uma absoluta igualdade dentro da Trindade. Em nenhuma das três pessoas está sujeita por natureza ou qualquer outra coisa. Veja o que diz o Evangelho de João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista São João. No capítulo 14, e o versículo 28. João 14, 28. Diz assim: Ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-íeis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Quando o Senhor Jesus disse isso, ele fez-se servo como consequência da encarnação. Ele não quis dizer, como diz aqui a nossa declaração de fé, com essa declaração, que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que se subordinou funcionalmente à vontade do Pai. Até porque ele deixa isso muito claro também no Evangelho de João, no capítulo de número 5 e no versículo de número 30. João 5 e 30, o texto diz aqui, eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. O próprio Jesus, sendo, e aqui dentro do seu ministério, aquela questão do 100% divino e 100% humano, ele não se julga ser maior do que o Pai. Essa divisão, que é muito característica de nós, seres humanos, as chamadas hierarquias, que são importantes. Não estou aqui menosprezando a hierarquia. Eu acho essa questão de respeito às hierarquias extremamente importante, mas que é uma coisa comum entre nós, e que deve, em alguns meios, deve existir, a questão
do chefe, do subchefe, né? É uma questão natural. Natural e importante para que não haja balbúrdia, para que não haja desordem, porque um ambiente onde não há respeito pelas hierarquias, pelas posições constituídas, ele acaba se tornando uma balbúrdia, uma desorganização. É importante que isso exista. Mas no que se refere ao fato da pessoa, porque eu sou o chefe, então eu como chefe, ninguém se aproxima de mim, eu como chefe, ninguém passa por cima de mim, né? Essa questão que às vezes em algumas pessoas, entenda bem, irmão e irmã, eu não estou dizendo aqui que as hierarquias estão erradas, não, elas precisam existir. O respeito às hierarquias, ele tem que existir. Mas algumas vezes a pessoa que é colocada em um determinado posto, ela acaba tendo algumas pessoas não preparadas, principalmente não preparadas para um determinado posto, ela acaba sofrendo de uma acaba se tornando arrogante, se sentindo grande demais, se sentindo acima do bem e do mal. Isso não existe na Trindade. Isso não existe na Trindade. A Trindade é santa. E apesar, né, do Pai, né, na criação, ele não está sozinho e querendo para si todos os louros da criação. Não. Né, tendo para si todos os louros da criação. Não. Não existe isso. Na Trindade o Pai vai lá e cria, mas ele diz, olha, façamos, estamos aqui fazendo. Né? Isso é uma característica importante da Trindade, porque não há uma pessoa maior do que a outra. Né? Não há uma pessoa maior para a outra. E essa questão de ser o grandão, de ser o grande, é que fez com que Satanás, né, fosse retirado da posição que exercia. Porque, né, nós encontramos na Bíblia que qual foi o grande erro e o grande fatal erro de Satanás? De ser maior do que Deus. De ser maior do que Deus. Isso é o grande problema. Né? Essa questão não existe na Trindade. Da arrogância, da prerrogativa de querer ser o maior e o melhor. Não. Apesar da Trindade ser una, né? Apesar de serem três pessoas, eles são unos, né? Eles são uma só pessoa na sua essência. É isso que também é lindo na compreensão disso, né? Ainda eu quero ler 1 Coríntios com vocês, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo de número 28. Diz aqui, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. E importante que isso não significa que o filho seja inferior ao pai, mas que quando a morte for vencida no final do milênio, e é o que explica aqui o versículo 28, todas as coisas serão administradas pelo Deus triuno. E aqui a gente está indo lá para o final do milênio, né, onde quando todas as coisas, né, se findarem, quando a morte for vencida, todas as coisas serão administradas pelo Deus triuno, ou seja, todas as coisas serão administradas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Aqui mais uma prova bíblica de que os três são um. Vou correr aqui porque estamos chegando, né, a hora nos chama a atenção. O quarto tópico desse capítulo 3 fala que o Pai é Deus. O Pai é Deus.
O Pai já é identificado como Deus com abundante frequência nas Escrituras. Evangelho de João, capítulo 6, e versículo de número 27. Trabalhai, Evangelho de João, capítulo 6, e versículo 27, diz: trabalhai não pela comida que vos perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Deus, o Pai. Então, fica bem claro aqui que Deus é o Pai. O irmão Roberto está fazendo uma citação aqui sobre o nosso irmão, o apóstolo Paulo, nos ensina no capítulo 2 de Filipenses e no versículo de número 3. Vamos lá dar uma olhada nesse texto então, irmão Roberto? Filipenses, capítulo de número 2, aqui para a Bíblia, Filipenses capítulo 2 e versículo de número 3. Filipenses 2 e 3, para a gente poder ver aqui o texto que o irmão Roberto deixou aqui para nós, né? Filipenses 2 e 3. Esse texto diz o seguinte: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, esse texto aqui, o irmão Roberto fez a citação aqui, que fala sobre o ensinamento, né, do apóstolo Paulo, exortando-nos à humildade, né? E esse versículo termina dizendo aqui, né, cada um, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Né? Então, esse ensinamento precioso que a própria Trindade também nos dá, de que, apesar de serem pessoas diferentes, eles o fazem, né, de maneira una, de maneira unitária. Né? O texto que acabamos de citar aqui, ele deixa bem claro que Deus, que o Pai é Deus, né? O Pai é Deus. Um outro texto que eu quero ler com os irmãos, só para fechar aqui a questão do Pai ser Deus, é o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, o capítulo 28 e o versículo de número 19. Mateus, capítulo 28 e o versículo de número 19. Diz aqui: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, um texto que nós fizemos aqui logo no começo da aula, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Muito bem. O quinto tópico aqui do capítulo 3 ainda fala que o Filho é Deus. O Senhor Jesus Cristo é desde a eternidade o único Filho de Deus, o único Filho de Deus, e possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai, em grego homousion, o Patri, que significa da mesma substância com o Pai. Veja o que diz João. Esse texto, ele encerra a questão aí daqueles que dizem que o filho o filho não é apenas um grande profeta, coisas assim. Mas esse texto encerra esse assunto. Evangelho de João, capítulo 10, versículo de número 30. Uma declaração do Senhor, dizendo aqui, versículo curto, mas que deixa bem claro: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Então Jesus encerra com essa declaração de que existem aqueles que acreditam, né, que o Pai, que o Filho, como alguns até dizem que
era mais um que apareceu lá, porque nos dias de Jesus apareceram outros Messias por lá, assim como nos nossos dias. Tem um monte de gente aí que declara ser o Messias, né? Um monte de gente. Tem um aí bem conhecido, né? Que se veste, né? De uma maneira para se parecer judeu, né? Que diz, né? Ser o Messias. Um bem conhecido, eu não quero citar o nome dele, mas que você e eu conhecemos essa pessoa. Mas aparecem aí de vez em quando alguns aí é, 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 trazendo para si, agregando para si a questão de ser o Messias, né? Nos dias de Jesus também apareceram outros. Só que Jesus, a Bíblia diz que Jesus no seu ministério, ele, ele tinha um diferencial dos demais. E o diferencial que era reconhecido até pelos próprios fariseus é que aquilo que ele fazia era seguido de sinais e era seguido de autoridade. Jesus falava como quem tem autoridade. Essa era uma prerrogativa que os próprios fariseus reconheciam em Jesus. Muitas vezes os fariseus, os escribas, os doutores da lei daqueles dias, eles tinham a intenção de pegar Jesus desprevenido, mas quando eles iam até Jesus para ver se conseguiam fazer com que Jesus fosse pego de alguma maneira desprevenido, eles reconheciam que Jesus falava como quem tem autoridade. Não era só um poder de persuasão, não era só conhecimento, era de fato Deus falando. Por isso eles entendiam, eles reconheciam isso em Jesus, né? Jesus deixa bem claro isso, né, no Evangelho de João, ainda no capítulo 8 e no versículo de número 58. João, capítulo 8 e versículo de número 58. As palavras de Jesus aqui respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Então, Jesus deixa bem claro isso e ele também declara, né, que antes de Abraão ele já existia. Então, você e eu, irmão e irmã, pode declarar com todas as letras para quem lhe perguntar acerca da vossa fé. E se alguém perguntar para você acerca da sua crença acerca da Trindade, pode ser claro, né? E a Bíblia, né, ela é toda a base para isso, né? De que o Pai é Deus, Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus. Que você crê nas três pessoas da Trindade, que a sua fé é baseada nas três pessoas da Trindade, que são três pessoas, né? Não caia nessa historinha aí que convence alguns de que o Espírito Santo é uma força ativa. Não tem nada de força ativa. O Espírito Santo é uma pessoa. E falando em Espírito Santo, o sexto tópico desse capítulo fala que o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo, além de ser o nosso amigo, de ser aquele que nos conforta, que nos consola, Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Vocês não ficarão sozinhos. Ele não está dizendo que com isso de que ele não estaria conosco, mas que agora, com a sua ida para o céu, né, ele deixaria conosco o Espírito Santo. Né? Deixaria conosco o Espírito Santo. O Espírito Santo possui a mesma essência do Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios,
capítulo de número 2 e versículo de número 12. Diz assim, Paulo ensinando a igreja de Corinto: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Nesse texto, algumas particularidades são importantes que a gente leve em consideração. Quando Paulo escreve aqui, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, o Espírito do mundo aqui, a palavra Espírito está com letra maiúscula. Mas logo após, ou minúscula, perdoe, e logo após a vírgula está, e sim o Espírito, e aí a palavra Espírito aqui com letra maiúscula. Ou seja, o Espírito do mundo é tudo aquilo que nós não podemos ter em nós. Porque o que é o Espírito do mundo? Senão todas as bestialidades, todas as indecências, tudo aquilo que não agrada a Deus, habita o mundo. Por isso que João muitas vezes declara de que nós não somos do mundo. Porque o Espírito, o que impera no mundo, são essas coisas que desagradam a Deus. Mas diz aqui o texto, que e sim o Espírito que vem de Deus. E aí sim, aquelas coisas que agradam ao Senhor são as coisas que devem habitar o crente em Jesus. Por isso o Espírito Santo é Deus e ele penetra até as profundezas de Deus. Nós negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade. Nós negamos, porque nós sabemos que o Espírito Santo é Deus. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano da salvação idealizado por Deus o Pai e executado pelo Deus Filho. E ainda só voltando à questão de Paulo aqui, falando sobre o Espírito de Deus em nós, eu quero aliar essa questão aqui a um texto de Gálatas. Não poderia... O texto de Gálatas, capítulo 5. Veja o fruto, né, do Espírito. Gálatas 5, 22 e 23. E aqui não são os frutos, é o fruto. Né, coisa que a gente tem aprendido, né, nos nossos cultos de ensino, através dos nossos líderes, dos nossos pastores e também pela Bíblia. Diz aqui, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, domínio, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, Gálatas 5, 22 e 23 deixa bem claro aqui o que é o fruto do Espírito e os resultados aqui daquilo que o apóstolo Paulo escreveu aqui no texto que nós lemos de 1 Coríntios. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, purificar e santificar o homem e mulher, e que é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Isso é fundamental a nós entendermos, irmãos. Eu sei que talvez você já tenha ouvido isso, né, em outras mensagens, em outros ensinamentos, mas vale sempre lembrar, é o Espírito Santo que convence o homem, não somos nós. É nosso papel ir e ensinar. Jesus disse isso. Vão, ide, ensinem, preguem. Essa ordem de Jesus é imperativa à igreja. A igreja deve ir, ela deve ensinar, ela deve pregar, ela deve discipular. Em lugar nenhum da Bíblia, há a orientação para que o pecador venha até a igreja. Quando eu digo orientação imperativa, de que o pecador deve ir até a igreja, mas há a ordem imperativa da igreja ir até o pecador. Jesus deixa bem claro isso. Vão, preguem, ensinem, discipulem. Essa é a orientação bíblica. Mas quem vai convencer logo após a obediência a essa ordem, por nossa parte, a obediência
de irmos e pregarmos, quem vai convencer essas pessoas é o Espírito Santo. Por isso, querido, faça a sua parte. Né? Por isso é um ensinamento a mim também, de fazermos a nossa parte. Falarmos de Jesus com palavras, através do nosso testemunho, falarmos de Jesus através da nossa vida, mas quem irá convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o papel do Espírito Santo. Essa continuidade das coisas, né, essa continuidade das outras duas pessoas da Trindade, do Pai e do Filho, que faz, que é o papel do Espírito Santo em dar continuidade a isso que o Pai e o Filho continuam fazendo. Né? Quem concede a segurança da redenção e capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus, que inspirou os profetas e apóstolos bíblicos. Então, o Espírito Santo é que faz isso. É o Espírito Santo. Volto a dizer, a gente faz a nossa parte, a gente fala, e você, irmão e irmã que está aí me ouvindo, né, tendo paciência de me ouvir, sabe quantos são resistentes às nossas palavras, né? Às vezes até dentro do nosso ambiente familiar, né? Quando a gente fala, quando a gente orienta, quando a gente, né, dá testemunhos, né, daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Quantos, né? Mas alguns são resistentes. Alguns se fecham ali, né, se armam e não querem dar ouvidos à voz de Deus. Eu quero lhe dizer nesta manhã na escola bíblica dominical que o Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade e que é Deus, e o Espírito Santo é Deus, ele tem poder para convencer essas pessoas acerca de que o caminho que elas estão trilhando não é um caminho bom, não é um caminho de paz, não é um caminho de alegria. De princípio, até parece ser muito alegre. As pessoas acham que a paz que esse mundo dá é uma paz suficiente, mas nós sabemos que não é assim. Por isso que Paulo escreve dizendo que a nossa paz, a paz que Deus tem nos dado, é uma paz que excede todo o entendimento, vai além do entendimento do homem. E quando Paulo está dizendo isso, ele está dizendo que aquela paz que às vezes parece absurda num momento de dificuldade, que às vezes que é uma paz que parece anormal num momento de dificuldade, mas quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz isso é a pessoa do Espírito Santo, que enche o nosso coração de paz e nos alegra. Por isso, meu irmão e minha irmã, confiemos e guarde no seu coração, né, de que o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. É conhecendo essas bases doutrinárias que nós, amado irmão, amada irmã, iremos vencer as heresias que existem aí. E pasmem os senhores e senhoras, heresias que muitas vezes estão dentro do contexto cristão evangélico, do contexto, nesses dias de tantas ferramentas virtuais, de tantos conhecimentos aí através de Facebook, de YouTube, algumas pessoas se deixam enganar sem que se permitam conhecer aquilo que diz a Bíblia Sagrada. Daí a importância de que cada crente em Jesus, e principalmente nesse trimestre, meu irmão, minha irmã, nesse trimestre que nós vamos estudar essa declaração de fé aqui, que muitos até nem achavam que existia, né? Mas que sempre houve, né? Que houve um atraso, houve aí uma certa morosidade nas questões de trazer, né, a conhecimento de todos, né,
à declaração de fé da nossa igreja. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que durante esses 3 meses, nós seremos, não só durante os 3 meses, mas esses 3 meses em particular, nós seremos profundamente enriquecidos dentro do conhecimento da nossa declaração de fé. E tendo esse conhecimento, não é, nós poderemos refutar as grandes heresias, aos falsos ensinos que tantas vezes querem nos levar para os seus caminhos. Eu espero ter sido agradável aos irmãos e pedir desculpas aos irmãos pela queda que eu vi na internet, por alguma coisa mais, mas saiba que acima de todas as coisas, e eu quero declarar nesta manhã a você, meu irmão, minha irmã, que toda exaltação, que toda honra e que toda glória seja dirigida sempre ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. É claro, fazemos a nossa parte, mas tudo vem dele, é por ele e é para ele, em nome do Senhor Jesus. Quero agradecer profundamente, a gente vai se dirigindo aqui para o final, porque quero obedecer aqui aos critérios da nossa Escola Bíblica Dominical, que nos orienta a terminarmos sempre às 10h30, e eu desejo fazer assim, e agradecer aqui a cada um dos irmãos, ao pastor Josué, ao meu pastor, ao nosso pastor setorial, o pastor Fábio Tenório, aos nossos pastores, a quem devemos nossa consideração e respeito, aos superintendentes da Escola Bíblica Dominical, ao pastor Josué, e também ao irmão Roberto, à irmã Neuma e os demais irmãos que são os nossos superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe a todos. A nossa próxima aula, como os irmãos sabem, agora as nossas aulas estão acontecendo aos domingos pela manhã e também às quartas-feiras. O próximo capítulo a ser ensinado será o capítulo de número 4, que fala sobre a identidade do Senhor Jesus Cristo. Aula essa que será ministrada na próxima quarta-feira. Deus abençoe a todos os irmãos, Deus abençoe a todas as irmãs. Oreis por nós. E se você puder, adquira também a sua declaração de fé, vai lhe ajudar muito. Você vai poder ler algo que vai, além de trazer conhecimento, vai também de maneira maravilhosa te encher ainda mais de Deus. Deus abençoe a você, Deus abençoe a sua vida. Oremos. Eterno Deus, eu te agradeço. Te agradeço, Senhor, por esta manhã abençoada. E quero, Senhor, rogar a tua presença, continuar pedindo ao Senhor que se faça presente em nossas vidas. Pai, eu quero também, Senhor, lhe pedir em favor, Senhor, da nossa Escola Bíblica Dominical. Continua abençoando aos alunos, aos professores, ao nosso pastor setorial, Senhor, ao teu filho, também a sua esposa, a irmã Mônica, ao Nicolas. Enfim, quero te pedir também, Senhor, sobre a superintendência da nossa Escola Bíblica Dominical. Abençoa os teus filhos e filhas. Eu lhe peço agradecido em nome de Jesus. Deus abençoe você e a sua casa, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja sobre você e a sua casa. Deus te abençoe. Fique com Deus.